Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Mais um Rav Sani responde, acaba de começar. Aê! Vamos lá, pessoal! Mais uma série de perguntas e respostas. As perguntas que vocês enviaram pelo direct do Instagram. Mais um Rav Sani responde começando. Mais um momento de descontração e de muita sabedoria na sua vida nessa quarentena. Então não sai daí, roda a vinheta! Vamos lá, pessoal, a primeira pergunta é a pergunta do Maurício Halevi. Com certeza ele é Levi. Tenho como viver uma vida religiosa fora da comunidade? Sou judeu, morava em São Paulo. Realmente, a comunidade judaica de São Paulo é muito forte. Depois vem a do Rio de Janeiro, depois vem, acho que se eu não me engano, de Porto Alegre, Curitiba, Belém do Pará. É difícil, meu querido Maurício, porque existem preceitos condicionados a uma vida em comunidade. As rezas, orações, shaharit, minha, arvita, reza matinal, da tarde, de noite, tudo isso num minyan, num quórum de 10 homens para que se recite o Kadish, para que se leia a Torá, para que se faça a Amidah com a Hazará, com a Kedushá. Existem vários preceitos. Se você não mora dentro de uma comunidade, onde é que você vai comprar carne kasher? Né? Onde é que você vai matricular os seus filhos? Em que escolas? Você precisa da comunidade para evoluir como judeu, e o judeu não vai deixar de ser judeu, aonde for que ele decida seguir a sua vida, mas é muito complicado seguir uma vida religiosa e espiritual longe, de forma distante da Kehilá, da comunidade. Então por isso que existem diversas congregações, diversas comunidades, e você tem que escolher a que mais lhe agrada, desde que ela seja uma comunidade séria, de acordo com os preceitos milenares da Torá. A próxima pergunta é a do nosso seguidor Aniceto Estevam. Rabino, por que Diná não recebeu o mérito de ter a sua própria tribo? Na verdade, as mulheres, na sua pergunta, por que elas não têm herança, né, na Yerushá? Por qual razão não se divide a Yerushá com elas? Justamente para proteger elas e para beneficiar elas. Quer dizer, a Torá, todo momento em que o pai da família está vivo, então ele é o provedor, ele sustenta, ele tem a obrigação de sustentar, porque a mãe pode trabalhar também, pode ter uma fonte de renda, mas a obrigação é do marido, é do pai, do chefe da família, e ele, se ausentando por motivo de óbito, se ele vier a falecer, toda a sua riqueza fica mechoabada para a viúva e para a filha. Ou seja, os irmãos eles só vão poder dividir essa herança depois que uma parte dela for destinada para os gastos da viúva. O mesmo nível que ela vivia com o papai, ela tem que continuar vivendo. Quer dizer, se o nível dela era viajar uma vez por ano para o exterior, comprar roupas de marca no shopping, sair para almoçar, sair para jantar no restaurante, quer dizer, o mesmo nível de vida que ela tinha com ele, tem que se manter o mesmo padrão de vida para proteger a viúva e para que ela possa continuar tendo o mesmo patamar e status social. E a filha também, ela vai ter uma fonte de renda, inclusive para o dote do seu casamento. Quer dizer, até ela casar e mudar de sobrenome e estar comprometida com o seu marido, com o seu legítimo esposo, e seguir a sua vida, o seu caminho com aquele sobrenome, construir a sua família, até aquele exato momento, as terras daquele pai do falecido, do chefe da família, ficam mechoabad para a viúva e para a filha. Ou seja, a Torá não colocou ela na Yerushá, porque senão ela ia ter, por exemplo, se dividisse em 10 irmãos, ela ia receber só 1/10. Não colocando ela dentro da linha de Yerushá, ela ganha muito mais. Quer dizer, para proteger, para beneficiar a viúva e as mulheres como um todo, a Torá não colocou ela na Yerushá, na herança, automaticamente ela não vai ter essa linhagem tribal. Para proteger e para beneficiar. Dessa forma, a Torá conseguiu proteger e lutar pelos direitos das mulheres, para que elas possam ter essa renda, até que a irmã se casasse, até a viúva decidir não carregar mais o nome do seu falecido esposo. Quer dizer, em honra ao Niftar, Kvod Hamet, né, em honra a esse homem que faleceu, enquanto ela carregar o seu sobrenome, ela vai ser mantida com essas propriedades, com essa riqueza que ele deixou. E os irmãos só vão poder dividir essa fortuna ou esse patrimônio quando a viúva partir e quando a irmã se casar. Então, respondi a sua pergunta. Para o bem delas, para o bem de Diná, para o bem das mulheres, elas não foram inclusas no sistema da Yerushá e da linhagem tribal. A pergunta agora é do seguidor
Senhor Léo Simberknop. Falei certo o teu nome, espero. Qual o nome mais bonito para bebê feminino? Olha, presta atenção. Como é que eu vou te falar? Tem que ser uma coisa muito pessoal. O casal tem que sentar com calma, decidir, pensar. O nome, ele tem uma importância crucial na vida da pessoa, né? A Kabbalah ela escreve que o nome ele vai definir alguns traços do caráter, na personalidade. Por isso que a gente senta e escolhe o nome com calma, com cautela, com inspiração. Até está escrito que os pais eles recebem uma inspiração divina ao escolher o nome daquela pessoa, o nome exato, aquele nome que ela precisa ter para que ela possa seguir e concretizar e desenvolver o seu papel, a sua missão aqui na Terra. Então, olha, o nome da minha filha número 1 é Rivka. Por que eu escolhi Rivka? Rebeca. Porque ela nasceu em Parashat Hayei Sará. Ela nasceu na porção semanal de Hayei Sará, a vida de Sará, que relata a morte de Sará e o casamento de Isaac com Rebeca. Quer dizer, o primeiro shidur da história da humanidade foi entre o filho de Abraham, Yitzhak, e Rivka e Rebeca. Então eu escolhi o nome de Rivka. Tem o nome da minha filha número 2, que é a Hana Yehudit. Por que eu escolhi Hana Yehudit? Hana é um nome muito forte também, é um nome que a minha esposa sempre quis dar, e eu também tenho uma tia, avó, que se chamava Hana, que era uma mulher muito especial, muito bondosa, uma mulher assim que não fazia mal a ninguém, que não levantava a voz para ninguém, que nunca falou uma palavra vulgar, uma mulher que ajudava o próximo, quer dizer, deixou um legado, sobreviveu à guerra e reconstruiu uma família judaica de acordo com os preceitos da Torá. Então, nós escolhemos esse nome, Yehudit, porque ela nasceu em Rosh Chodesh Kislev, que é o primeiro dia do mês de Kislev, que aconteceu a festa de Hanukkah, e uma das heroínas da história de Hanukkah foi a Yehudit, né, que matou o general grego e começou o processo de salvação do nosso povo na história de Hanukkah. Então, o nome feminino tem vários. Tá caindo aqui para... Os nomes femininos tem vários. Procure estudar a Torá, o Tanakh, procure estudar a personalidade de grandes mulheres, de grandes heroínas, de grandes líderes da história do nosso povo e com certeza você vai encontrar um belíssimo nome do seu bebê. Depois conta pra gente aí nos comentários qual nome você escolheu. Quase. A pergunta é do Ketson Coimbra 3112. Quando e como o Messias aparecerá ao mundo? Pitom, de repente. Pitom, yavoi. De repente, quando você menos esperar, está escrito que o Messias vai chegar. O Eliel Hanavi, o grande profeta Elias, vai anunciar a sua vinda e todo mundo vai parar para escutar essa grande notícia. O povo de Israel vai regressar para a terra de Israel, o mundo vai ser iluminado com todas as bênçãos, o Yetzirará, a má inclinação vai ser exterminada, para os justos ela vai aparecer como uma grande montanha, para os perversos ela vai aparecer como um fio de cabelo, todos vão se impressionar, uau, os justos, como eu venci essa gigante, essa montanha gigante, os perversos, puxa, como eu caí na lábia desse ser insignificante. Vai ser o momento de colher os frutos que plantamos nessa era antes do Messias, e ele está se aproximando. Nós estamos na Ikveta de Mashiach, está escrito nos livros da Kabbalah, que a nossa geração é a geração que antecede a vinda do Mashiach. O meu mestre em Israel, ele me afirmou que eu vou receber o Messias, a minha geração vai receber o Messias. Ele já é um homem idoso. Ele falou, rezem por mim para que eu também tenha o mérito de recebê-lo. Mas nós estamos nos aproximando. Várias profecias da época pré-messiânica, nós estamos vivendo ela atualmente. Uma delas é a sede de conhecimento. Está escrito que no final dos tempos, vai ter uma fome na terra, mas não fome de pão, não vai ter fome para o pão e nem sede para a água, e sim uma fome de espiritualidade. É o que está acontecendo. Muitas pessoas querendo se conectar, muitas pessoas querendo abraçar esses preceitos milenares bíblicos e espirituais, muitas pessoas com sede de conhecimento. A tecnologia a nosso favor para a gente poder transmitir isso em lives, em canais de YouTube. Os sinais dessa era pré-messiânica, nós estamos vivenciando isso atualmente, né? Os conflitos no Oriente Médio também é um dos sinais que já foi profetizado há 2000 anos atrás no Talmud, nas Escrituras. Quer dizer, isso é fato. Agora, como ele vai vir? Está escrito que é pitom. De repente, quando você menos esperar, ele vai chegar. E nós temos o dever de esperá-lo, igual Maimônides escreve que um dos 13 princípios do judaísmo é Ani ma'amin bemunah shlema beviat HaMashiach. Eu acredito com fé completa na vinda do Messias. Ve'af al pi sheitmameh im kol zeh achak elo bechol yom sheyavo. E mesmo que ele demorar, não importa, eu vou esperar por ele todos os dias da minha vida.
A próxima pergunta é do nosso seguidor Gabriel_EGN. Como uma pessoa que não nasceu numa família tradicional judaica pode seguir a fé judaica? Olha, tem totais condições de seguir a fé judaica, mesmo não nascendo num lar tradicional judaico. Essa é a história de ninguém mais, ninguém menos do que eu. Eu nasci de um lar judaico não religioso. A minha mãe nem meu pai são religiosos, não são judeus praticantes. E eu, quando eu me conectei com o judaísmo original pela primeira vez aos 13 anos, foi amor à primeira vista. Lá tinham as respostas para todas as minhas dúvidas. Eu me apaixonei pela Torá. Eu chamei ela de minha namorada e eu decidi que eu vou me preparar, vou viajar, vou abraçar isso e vou transmitir isso com os outros jovens. No futuro, igual quando eu era jovem, ela me encantou e roubou meu coração. Depende de você, meu amigo. Ainda vai o definir Aratzon. Tem nada que supera a força de vontade. É mais difícil, é verdade, principalmente quando somos jovens e dependemos dos nossos pais. Eu lembro que foi uma novela em casa, eu cheguei falei, mãe, não, essa panela não é kasher. Não, meu filho, você não vai comer a minha comidinha? Eu falei, calma, vamos fazer o seguinte, vamos comprar panelas novas, vamos fazer a imersão dos utensílios no mikve. Minha mãe, como toda boa aí, deixemame, ela fez de tudo para eu comer a comidinha dela. Mas não é fácil, você tem que mudar toda a estrutura daquele lar. Eu até agradeço os meus pais, eu sou eternamente grato pelo meu pai, pela minha mãe, porque existem pais, existem familiares que fazem da vida de um jovem um inferno quando ele começa a seguir uma corrente religiosa ou quando ele decide mudar um pouco o seu estilo de vida. Os meus pais, eles me emocionaram e me emocionam todas as vezes que eu lembro disso. Eles falaram para mim, filho, se você está feliz, nós estamos felizes. E eles quebraram todas as barreiras do egoísmo e deixaram eu ir para Israel, me preparar, estudar. E se não fossem eles, eu não estaria aqui transmitindo o judaísmo para todos vocês. É possível sim, tem que ter força de vontade e muito idealismo. Mas eu confio em você. Agora sim, a próxima pergunta, mas antes, uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihyo bidvaroi. Que tudo existe através da sua palavra, é a bênção que a gente faz antes de tomar água. Qual foi o seu primeiro emprego? Eu estou lendo aqui a pergunta do Jackson Weber. Boa pergunta, qual foi o meu primeiro emprego? Será que eu lembro? Olha, eu casei cedo. Acho que eu noivei com 20 anos, casei debaixo da roupa com 21 anos. E a verdade é que já estava tudo planejado. Eu fui muito transparente com a minha atual esposa e no momento que a gente saiu para conversar e alinhar os pontos de vida para ver se éramos compatíveis para uma vida em conjunto. E eu falei que eu queria estudar muita Torá, que eu queria encher meu copo para depois transmitir essa Torá. E aí ela, ai que maravilha, exatamente isso que eu queria, um marido que fosse um grande Chacham, né, um grande Talmid Chacham, um grande erudito da Torá. Eu falei, mas eu quero transmitir isso no Brasil. Aí quase acabou o noivado, porque ela, não, eu quero morar em Israel, eu quero ficar aqui, ela é apaixonada por Israel. E aí ficou assim, a gente não sabia se ia continuar, se ia seguir, porque eu tinha esse idealismo de voltar e eu falo português, então a minha língua mãe, então eu sou o recipiente para poder transmitir no português a Torá de uma forma reverente, de uma forma original, uma linguagem acessível a todos. E eu não abria mão desse ponto. Então a minha atual esposa abriu mão de um sonho que ela tinha de morar em Israel pro resto da vida dela, em prol desse trabalho comunitário que eu venho fazendo de liderança, tanto com os jovens, quanto de forma aberta pelos canais digitais. E é uma gratidão que eu tenho por ela, porque ela abriu mão de um sonho. Eu lembro que quando a gente pegou o táxi para ir para o aeroporto, eu vi que saiu uma lágrima do rosto dela, porque ela estava se despedindo da terra de Israel. Óbvio que nós voltamos para Israel várias vezes, a trabalho, liderando grupos e em viagens, mas não é a mesma coisa você morar lá no Palácio do Rei e você estar aqui numa terra que eu tenho muita gratidão por ela, que acolheu o meu povo como ninguém, que é um país multicultural, Brasil, meu Brasil brasileiro, mas não é a terra de Israel, não é a terra do povo de Israel, não é a nossa casa. Eu tenho um sonho de voltar um dia para lá, mas no exato momento eu estou no meio de uma shlichut, eu estou no meio da minha missão, eu não posso parar. Então, para responder a sua pergunta, assim que eu casei, eu fui financiado por um grupo de empresários que apostaram em mim e que financeiramente mantinham a minha família, todas as despesas, me pagavam um salário para eu poder me dedicar de corpo e alma no estudo da Torá. E eu também me afiliei a uma organização mundial
que capacita jovens rabinos para que eles saiam de Israel e tragam a luz e a identidade judaica para os jovens mais afastados. Então, todas essas rendas em conjunto proporcionaram os meus 8 anos de estudo na terra de Israel, na terra que emana o leite e mel. Então, meu primeiro emprego foi esse. Eu fui financiado por esses grandes empresários e atualmente eu atuo como rabino. O rabino é uma profissão igual a qualquer outra, igual médico, advogado, engenheiro. Nós temos nosso salário, nós também precisamos captar muitos fundos para concretizar os nossos sonhos, os nossos projetos beneficentes. Então, a vida do rabino nada mais é do que um grande desafio, uma grande missão em prol do bem-estar do próximo constantemente, mas eu estou feliz com isso porque eu escolhi isso e eu amo o que eu faço. Não tem nada melhor do que o amor pelo seu trabalho. Então, quando você ama o que você faz, não é um trabalho, não é algo difícil, é um prazer. A próxima pergunta é a pergunta do Michael W. Gomes. Como Caim conheceu outra mulher? Se ele e Abel que nasceram de Adão e Eva? Boa pergunta, mas eles tinham irmãs. E naquele momento o mundo precisava ser povoado. A Torá ainda não tinha sido entregue. Os preceitos e a proibição de se casar e de manter relações com membros da sua família, o incesto, não era ainda uma proibição da Torá. Ou seja, eles podiam casar com as suas irmãs e era o objetivo deles naquele momento povoar o planeta. Essa era a missão deles. Então eles casaram com as suas respectivas irmãs, igual as filhas de Ló. Naquele momento elas achavam que não tinha mais ninguém no mundo e que era a obrigação delas fazer com que o mundo continuasse e a população crescesse. Olha a próxima pergunta aqui, Josilene Cardoso. Como é escolhido um novo nome para aqueles que se convertem ao judaísmo? É o nome que a pessoa escolheu. A partir do momento que ela se converte ao judaísmo, que ela recebe a sua alma judaica, ela vai escolher um nome que ela se identifica com ele. Você pode escolher qualquer nome que te agrada e que não seja um nome muito estranho para não sofrer bullying, né? A penúltima pergunta desse vídeo, a penúltima, é da Dieila Salustiano. É uma seguidora aqui das nossas redes. A Tzedakah pode mudar a nossa realidade? Pode. Está escrito Tzedakah tatil mimavet. A caridade, a justiça social, ela pode salvar da morte. Ou seja, se existe algum decreto negativo contra aquela pessoa, contra os seus familiares, algum ente querido dela, ou se existe algum mal para acontecer, para expiar os pecados da geração, através da tzedakah, através da caridade, você pode evitar esse mal, você pode impedir esse prejuízo. A tzedakah, ela sim pode mudar a realidade, além de ser uma grande mitzvah, além de construir e aperfeiçoar o nosso caráter. Não é à toa que quando você dá, você recebe, ou seja, você está evoluindo e o prazer é gigantesco, você está imitando os caminhos de Deus, está se igualando a Ele na sua bondade, de se sensibilizar com as outras pessoas, de abraçar a solidariedade, que aliás nesse momento é muito importante a gente abraçar a solidariedade, nesse momento de coronavírus, de quarentena, as pessoas que mais precisam, né? A justiça social ela pode ser feita através de dinheiro, monetariamente, mas também através de uma ajuda, de um auxílio, de uma palavra. Você tem que sempre buscar ajudar o próximo, isso sim vai mudar a realidade, não só da sua vida, não só da vida daquela pessoa, como do planeta como um todo. Quem dera se o mundo ativasse cada vez mais o gatilho do amor ao próximo, da solidariedade, da sensibilidade. E acho que esse período é um período de aprendizado, porque eu estou vendo, eu estou notando que as pessoas estão se sensibilizando e estão procurando ajudar aqueles mais vulneráveis nessa crise, nessa epidemia, que Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, vai passar logo. Última pergunta, nosso tempo está acabando. Última pergunta do Ricardo Roden. Na sua opinião, o que foi feito da Arca da Aliança? Então vejam bem, a Arca da Aliança, né, o Aron, que Moshe construiu, que Betzalel, na saída do Egito, quando eles construíram o tabernáculo, quando eles construíram o Mishkan, e todos esses utensílios foram transportados para o Beit HaMikdash, que o rei Salomão construiu, tudo isso, Salomão, profeticamente, ele teve uma inspiração, Ruach HaKodesh. Quando ele inaugurou o templo, ele já sabia que no futuro ele seria destruído, tanto que a sua oração naquele momento foi para que Deus perdoe os erros e as falhas humanas e para que ele retorne aos exílios de Israel. Então ele já projetou naquele momento, ele pegou duas pedras, e ele, através daquele inseto Shamir, que ele cortava as pedras, aliás, esse inseto ele foi criado e ele só existiu
naquela época da construção do Beit HaMikdash para que eles pudessem cortar as pedras da maneira que eles cortaram. As pedras eram muito pesadas, seria impossível um ser humano conseguir cortá-las e construir aquele templo naquela magnitude, naquele esplendor que era. Esse Shamir, ele pegou essas duas pedras, tá? Então acompanha comigo. Ele fez já uma cavidade, ele cortou aqui, 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 então ficou nivelado, né? Como se fosse um degrau. Então essa pedra aqui, ele já fez um corte nela para que se ela fosse golpeada, ela fechasse o buraco. Então, no momento da destruição, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o primeiro Beit HaMikdash, que foi o Beit HaMikdash que o rei Salomão construiu, o grande templo de Jerusalém, eles já esconderam, eles colocaram lá o Aron, a menorá de ouro, eles já colocaram todos esses utensílios, né, as luhot quebradas, todos esses utensílios eles colocaram nesse cofre já projetado desde o início pelo Shlomo HaMelech, pelo rei Salomão. Então a sua pergunta é, onde está? Bom, provavelmente está lá naquele lugar que foi escondido desde a destruição do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro grande templo de Jerusalém, destruído pelos babilônicos. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa edição de Rav Sani Responde. Se inscrevam no meu canal by Rav Sani, curtam esse vídeo, compartilhem ele, porque nesse período em que todos nós estamos em casa, nada melhor do que escutar uma boa palavra, uma palavra de motivação. O canal by Rav Sani está aqui para isso. Eu me despeço de vocês agora com uma brachá, uma bênção, Be'ezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, que tudo volte ao normal o quanto antes e que a gente possa sair fortalecido dessa crise e que no futuro a gente olhe para trás e se orgulhe de nossas ações, da nossa solidariedade, da nossa bravura, do nosso heroísmo, de nossa força de vontade de enfrentar as dificuldades Be'ain Tová, com um olhar positivo de acordo com a visão judaica.